Eclesiastes capítulo 5, vem, se eu for perguntar aqui quem não achou, ó, vem Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Salmo fica bem no meio da Bíblia, não tem erro. Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Toda a glória, toda a honra ao nosso Deus, que é grande e que é poderoso. A porta de Deus vai se abrir na sua vida. Amém? Amém ou não amém? Então vamos ver a palavra do Senhor. Você lê comigo? Me ajuda? Vamos lá, igreja toda? 1, 2, 3. Guarda o teu pé. Pois não sabem. Mais uma vez, vamos lá? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem. Pode se assentar em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te exalto, não retrucando a oração do teu filho, mas nós pedimos a ti a tua graça, o teu amor. Fala com a tua igreja, fala conosco. Espírito Santo, manifesta a tua unção como o Senhor tem manifestado. Abençoa o teu povo e a igreja que brevemente vai morar no céu. Diga amém. Amém. Eu lembro, eu sou muito observador. Eu estava ali fora, atendendo o telefone, eu estava falando da janela, e desde a hora que eu chegou, eu estava olhando dali. A gente já veio aqui nessa igreja há muito tempo. Eu até comentado isso com o Senhor, eu tentando pensando que era do outro lado. Aí quando eu cheguei aqui, eu tive já vimos aqui há muito tempo, e hoje a igreja soma com a gente, hoje a igreja está junto. É assim que a gente começa. De pouquinho em pouquinho Deus vai trabalhando, vai agindo. Diga ao seu irmão, você está no melhor lugar da sua vida. Diga, vai, você está no melhor lugar da sua vida. Olha para mim, presta atenção. Agora é a palavra, não deixe que nada tire a sua atenção. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu sou parado para entender algo grande. Quando Deus escolheu Salomão para reinar, depois que o seu pai, um dos maiores reis de Israel, Davi, reinou, o Senhor um dia apareceu a Salomão depois que Davi morre. Deus disse assim: Salomão, o que tu queres? E Salomão disse: Senhor, eu não quero glória, eu não quero riqueza, eu quero que tu me dê o pão de cada dia e a tua sabedoria para conduzir o seu povo. Deus ficou muito feliz, porque Salomão pediu algo em que muitos crentes hoje não conseguem mais entender. Ele pediu a sabedoria e pediu a graça de Deus para conduzir Israel, tanto para ele como para sua família. Então Deus lhe deu 3 características verbais para escrever 3 livros. O primeiro livro que Salomão escreve é o livro de Cantares, quando ele está apaixonado por Sunamita. E todo jovem na sua infância, na sua adolescência, quando ele está apaixonado, ele sempre vai fazer algo para agradar o jovem vai fazer algo para agradar o jovem, isso é essencial. Só que o tempo passa, a gente cresce, o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo. Aí, já na sua idade média, com 60 anos, ele escreve o seu segundo livro, o livro de Provérbios. E ele, então, na sua idade média, ele vai começando a entender a vocação do Senhor. Ele vai começando a entender o que ele está passando, o que ele aprendeu com Davi. E já na sua idade média, já na sua velhice, antes de morrer, ele vai e escreve o seu último livro, o livro de Eclesiastes. A palavra Eclesiastes, ela vem do original de Ecolete, ou seja, filho do pregador, rei de Jerusalém, a qual é Davi, a qual então é Salomão, filho de Davi. E o que acontece? É tão interessante que Salomão, no livro de Eclesiastes, ele vai fazer um relato, ou seja, ele vai analisar tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, tudo que ele aprendeu, para que a igreja começasse a compreender a vontade do Senhor. E é tão interessante que ele começa dizendo assim: olha, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Ele vai lembrar das atribulações da vida, ele vai lembrar das riquezas, ele vai lembrar que no capítulo 3 tudo tem um tempo, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Ele vai lembrar de tudo que ele passou. Aí no capítulo 5 ele para, porque ele vai falar não daquilo que é carnal, mas daquilo que é espiritual. Ele vai dizer: olha, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais o teu ouvir do que oferecer sacrifício de touros. Todos não sabem que fazem mal. Por que ele vai falar isso? Porque ele vai falar de uma reverência. Ele vai falar de um lugar chamado templo, onde as pessoas iam para cultuar a Deus, onde as pessoas iam para adorar ao Senhor.
Salomão vai e constrói o templo está belo, está bonito, tem ouro, tem cobre, tem ferro, está perfeito, está tudo belo. Só que a questão é o seguinte: o templo estava belo, mas não era somente pela beleza, e sim para aquilo que iria acontecer. O que mais me chama a atenção nesse versículo é que a coisa mais importante que aconteceria no templo, e que de fato iria acontecer, era a manifestação da presença de Deus no templo. E a primeira lição que eu aprendo é: culto que não tem a presença de Deus não é culto, é reunião. Pode ser chamado de tudo, menos o culto de adoração ao Senhor. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a glória de Deus era tão grande que os sacerdotes não podiam ficar no templo, porque a glória enchia todo o templo, e de forma que a glória e a presença de Deus era grande. Posso falar uma coisa para você que está acontecendo no nosso meio? Quantas igrejas que já não têm mais a presença de Deus? Quantos lugares que fecharam as portas para a presença de Deus? Hoje, interessante, eu estava pregando no congresso de jovens, e eu entrei frio e saí gelado. Interessante, como é que é, missionário? Sabe o que é que você está no culto, onde você está falando de Jesus, você está deixando Deus usar como Deus usou o profeta ali, você está dando lugar para Deus, e o povo está assim? Não, e só tinha os jovens, respeitando os mais velhos, porque com eles estão sabedoria, mas com os jovens está força. E interessante que não é só isso não, é muitas igrejas que fazem campanha cruzada, você entra muitas vezes e você sai da mesma forma, você não consegue sentir a presença de Deus. Só que muitas vezes o erro não está na igreja, está em nós mesmos. Por quê? Mateus 4:24, Deus é Espírito e procura com que os adoradores o adorem em Espírito e em... Vira no seu irmão, você